Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do oitavo ano. Tudo bem, meus adolescentes favoritos? Espero que sim. Galerinha, hoje em nossa aula, sim, vamos dar continuação à nossa apostila número 5. Relembrando os alunos que ainda não entregaram os exercícios da apostila número 4. Vamos, meu querido, faça o favor, termine os exercícios, pelo amor de Deus. Porque depois vai chegar no final do semestre, ou desculpa, galerinha, do bimestre, e não vamos conseguir finalizar a sua média. Então aí vai ter que pedir trabalho, vai ter que pedir os exercícios e vai ficar cumulativo com as outras disciplinas. Então vamos nos atentar em entregar os exercícios. Ok? Galerinha, hoje o professor pegou o conteúdo de clima e vegetação e colocou em slides para ficar bem mais prático e dinâmico a nossa aula, tá bom? Mas esse conteúdo é referente à nossa apostila lá do etapa, apostila número 5, onde fala de clima e vegetação da região centro-oeste, tá bom? Mas hoje a aula, galerinha, tem como base falar somente do clima. Senão fica sobrecarregado, fica muito assunto e a gente não consegue fragmentar o conteúdo, tá bom? Na aula de amanhã vou trabalhar a vegetação e também vamos trabalhar o exercício da apostila referente a este conteúdo. Para início de conversa, galerinha, o clima da região centro-oeste do nosso Brasil é um clima tropical semi-úmido, tá? O que é um clima semi-úmido? Vocês lembram ou não? Não! O clima tropical, galerinha, típico semi-úmido, é comum na região central do Brasil, tá? Possui temperaturas muito elevadas e com pouca umidade, por isso que é semi-úmido. Como vocês aprenderam também lá na explicação do professor na nossa introdução, possui 3 estados, como Mato Grosso do Sul e Goiás, e o nosso Distrito Federal, que se encontra dentro do estado de Goiás, e dentro do Distrito Federal tem a nossa capital chamada Brasília. E a única região que não, galera, não é banhada pelo mar. Então não existe contato, a região centro-oeste não tem contato com as águas oceânicas, tá? O clima da região tropical, como o professor falou, é semiúmido, com frequentes chuvas de verão no extremo norte e sul da região. A temperatura média anual é de 22 graus, nas chapadas variam de 20 a 22 graus. Então, isso é na altitude da região centro-oeste. Na primavera-verão são bem comum, tá? A temperatura mais elevada, sendo que a temperatura do mês mais quente dentro da região centro-oeste varia de 24 a 26 graus, tá? A sensação térmica de 28 a 30, mas a temperatura, aproximadamente falando, de 24 a 26 graus, as temperaturas mais quentes. Como o professor falou aqui, existe grandes precipitações dentro da região, principalmente no verão, janeiro, fevereiro e março, e também outubro, novembro e dezembro. Vocês podem observar o gráfico aqui de temperatura e precipitação, mostrando os indicadores em cinza, a quantidade de precipitação dentro da região. Em verde, temos a nossa média anual, que está aqui no meio. Azul, a mínima, a temperatura mínima. E também a quantidade de volume de precipitação. E em vermelho, a máxima, de 30 graus, que vai chegar ali lá em dezembro, tá? Em dezembro está batendo 30 graus, dependendo da modificação climática que acontece próximo à região norte, que influencia em si a temperatura da região centro-oeste. E temos a mínima, em dezembro, aqui também de 20, 25 graus. Aqui é a mínima, aqui temos a máxima, e aqui, desculpa galerinha, mínima, a máxima e a média. A média anual, que dá o cálculo entre elas, tá? Geralmente de 2 a mais, menos 2. Então aqui temos um volume para você estar visualizando a quantidade de precipitação. Podemos observar que em janeiro temos 260 milímetros de precipitação. Agora, em julho, temos basicamente abaixo de 50, ali entre 50 milímetros de chuva. É muito baixo o volume neste período. Mas, como falamos aqui, existe o ano inteiro precipitação dentro da região centro-oeste. Mas, você vai ver que isso logo está mudando, galerinha. Hoje está acontecendo
Este mês, na verdade, teve o início a uma grande propagação de incêndio que vamos falar um pouquinho à frente. Aí vocês vão estar entendendo o que realmente está acontecendo na região centro-oeste. As características do clima. Como o professor falou, é um clima tropical, semiúmido, e o predominante na região sendo suas principais características. Então, o clima tropical é o clima principal, tá? Então, existe ali a junção de elevação de temperatura, também que dá uma outra modificação de clima. Acontece essa transição de clima entre a região norte e região centro-oeste, mas o predominante na região é o clima tropical. Como o professor falou, existem grandes temperaturas, tá? Então temperaturas elevadas, alto índice pluviométrico, que é chuva, precipitação no verão. Então, como se existe muita água, acontece a evaporação, a condensação e de novo cai em forma de chuva. Duas estações bem definidas, seca e chuva. Lembrando que a seca está lá, ó, entre os meses que tem menos chuva. Julho, junho e agosto. São os 3 meses que está abaixo ou está em torno de 50 milímetros de volume de chuva. Muito pouco comparando com as demais estações, tá? Então, como o professor falou, amplitude térmica, que é a sensação, tá, de temperatura, está muito alta. Isso facilita, tá, a degradação da vegetação, do bioma da região, porque acontece muito incêndio. Então, onde existe baixa umidade, uma elevada amplitude térmica, o aquecimento do solo e também da vegetação, prolifera ali uma grande tendência à queimada. Um verão quente e chuvoso, igual o professor falou, onde existe muito calor, existe muita água, a evaporação acontece, condensa e cai em forma de chuva. Acaba alagando os grandes pantanais. Ou muitas das vezes, quando não acontece, o que está acontecendo agora está tendo poucas chuvas na região centro-oeste, acaba acontecendo um desequilíbrio ambiental. O inverno ameno e seco. Então, no inverno não é frio, tá? É ameno e seco. Existe uma temperatura razoável ali, de 20 a 22 graus, mas o tempo é seco, não possui umidade porque existe pouca precipitação. Ok? Galerinha, definimos o clima, vimos as características do clima, agora vamos falar um pouco da umidade. Ô, professor, por que umidade? Porque isso acontece, galerinha, no nosso Pantanal brasileiro, tá? A devastação da Amazônia está acontecendo através de grandes queimadas. Eu acho que grande maioria aí está acompanhando os jornais, está vendo que o centro-oeste e um pedaço do nosso norte do Brasil está em chamas, tá? É muito triste a gente observar uma imagem como essa e olhar, porque aqui existe uma fauna e flora dentro dessa vegetação, da formação do relevo, aí vem a nossa vegetação e junto com a vegetação tem a nossa alteração de clima. Porque o que causa a precipitação é a nossa floresta tropical, porque é ali que está a grande concentração de água do nosso país. Então o que acontece? Quando se tem uma mudança climática e acaba afetando o clima, modificando o ciclo hídrico, acontece isso. É o que está acontecendo. Vocês estão acompanhando o jornal, estão vendo que a região centro-oeste e o nosso Pantanal está em chamas, tá? Olha essa notícia, galerinha. Devastação da Amazônia prejudica chuvas e ajuda o Pantanal a bater recorde de queimadas. Então, a devastação, o desmatamento que está acontecendo na Amazônia através da retirada de recursos naturais, minerais, a facilitação da pecuária, de plantios, da área plantia, né, da área agrícola. Então, assim, quando você desmata, você acaba com a nossa floresta, acontece um efeito dominó. Então, a devastação da nossa floresta, onde que existe a nossa grande concentração de umidade, onde que está formando os nossos rios, tá? Os nossos rios flutuantes, que são as nuvens que carregam essa chuva lá para a região centro-oeste, acaba basicamente
não chegando e acaba acontecendo o aquecimento através da temperatura elevada da região centro-oeste, a vegetação fica seca, espessa e acaba criando focos de incêndio. E junto com a formação de relevo, que é uma formação de relevo de planalto e planície, facilita as grandes correntes de vento, que acaba espalhando e acabando com a biodiversidade da região centro-oeste. Tá bom? Olha que triste essa imagem. Então, apesar da distância, ó, vamos ler aqui, ó. Apesar da distância, a floresta tropical é responsável pela dinâmica da chuva no bioma que se estende pelo centro-oeste. Foco de incêndio na zona em julho foram as maiores de 1988. Então, olha que legal, galera. Legal não, né? Triste. Desculpa, pi, bota pi. Então, vocês podem observar que aqui, ó, é fácil entender que aqui, ó, em junho, julho e agosto é onde existe menos precipitação, se chove menos. Então, o que acontece? A amplitude térmica vai lá para cima. O calor escaldante começa a bater. Tá, mas professor, faz em torno de 24 a 26 graus. Tá aqui, ó, 24 a 26 graus. Mas não existe umidade, galerinha, porque ali o inverno está ameno e seco, não existe umidade. Então facilita ao incêndio através, muitas das vezes, de uma bituca de cigarro, de um incêndio criminoso para facilitar a pecuária, a agricultura, a invasão do território sem fiscalização que acaba acontecendo, e isso acaba, muitas das vezes, acabando com a fauna e flora desta região. É o que está acontecendo nessa imagem que vocês podem observar, uma onça pintada, que é símbolo sim do Pantanal, está com as patas queimadas porque provavelmente fugiu de uma grande queimada que aconteceu, tá? Então, não existe uma queimada dessas proporções desde 1988. Então, é muito triste a gente visualizar dessa forma. Então, a grande importância de entender o clima. Porque, galerinha, quando falamos do nosso clima, aqui em cima está climas, tá? Depois eu tenho que tirar um S, sem problemas. Foi na hora da digitação. Então, quando falamos do nosso clima, do nosso planeta, temos que visibilizar, visualizar as ideias do que a gente está vendo, do que a gente está fazendo, né? É um debate. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sei que a aula é chata, geografia, não aguento. Mas é uma conscientização, porque é o futuro, né? É ali que vai estar a vida de vocês. Vocês dependem desses recursos. Vocês podem observar que a demanda de volume está ficando cada vez pior. Então, assim, tem a queimada na região centro-oeste. Aí tudo bem, lá tem a área de plantio, tem a área de criação de gado. Se tem um desequilíbrio dessa forma, o que acontece? Vai ter uma grande dificuldade de desenvolver a agricultura, porque não vai ter terreno, não existe umidade, não existe água. Vai encarecer o nosso produto, vai chegar ao mercado muito mais caro e a gente não vai ter dinheiro para comprar esse tipo de recurso. Então já dificulta aí. Se vocês observarem na televisão, o arroz está custando 22 a 25 reais o pacote. Em tempos normais, está em torno de 12 a 15 reais. Então está tendo aí já um grande impacto comercial, tá? Então uma coisa vai levando a outra. Começamos lá com a devastação da Amazônia, prejudicando o grande acúmulo de chuva que acontece na região centro-oeste. Olha como o clima interfere sim, tá? O clima interfere na nossa biodiversidade, no nosso clima, na nossa vegetação, tá bom? A aula de hoje é só essa, galerinha. Não vou dar exercício. É uma aula bem curta. Serve para os alunos que não entregaram exercício também raciocinar, pensar, eu vou entregar o exercício de geografia porque o professor está dando tempo, então não tem desculpa, tá? E aos demais que já entregaram, fica aí o questionamento do que você acha, o que você pensa da aula. Se vocês querem um dia fazer uma roda de conversa, pode falar para o professor, manda mensagem, falam o que estão achando da aula, tá? Isso aqui é uma questão de debate, galera. A geografia também envolve, tá, a comunicação, o conhecimento de cada um, o que vocês acham de uma imagem. Então, fica a critério de vocês mudar a aula também. Sair um pouquinho da rotina e vocês elaborar uma aula invertida, o aluno trazer um conteúdo para a sala de aula, para a gente estar debatendo no Meet, alguma coisa do tipo, tá bom? Então amanhã o professor volta
com a nossa temática vegetação, tá bom? Amanhã a gente trabalha a vegetação. Eu agradeço a presença de todos, meus queridos e maravilhosos alunos, e aguardo vocês amanhã na nossa próxima aula referente à região Centro-Oeste, ok? Dúvidas? Podem me chamar no particular, vocês têm o meu contato, estou aqui à disposição de todos. Um abraço e fiquem com Deus.